a favor ou não das Golden Shares? Não, já manifestei essa posição. Na altura em que foram feitas as privatizações, quer dizer, em que monopólios públicos passaram para a área privada, mas numa posição que exige muita regulação no mercado, talvez fizesse sentido que o Estado se quisesse segurar, digamos, a incapacidade de intervir, que não tem que ver com a regulação. Há pessoas que fazem confusão com isto. A regulação é feita pelo Estado para garantir as regras do mercado. As Golden Shares não existiram, não foram criadas para garantir a concorrência, antes pelo contrário, é para que o Estado possa intervir, apesar de tudo, em antigos monopólios. Hoje isso já não faz sentido, sobretudo em áreas onde já existe franca competição e em que, portanto, não passamos de um monopólio público para um monopólio privado. É o caso da PT, claramente. Não há nenhuma razão. E por falar na PT, faço-lhe uma questão muito objetiva. Acha que a PT é uma empresa com liquidez, se deixar de ter Golden Share, não corre o risco de ser na hora comprada? Quando falo comprada, falo de grupos internacionais, obviamente. Com certeza, mas nós não podemos ter medo do mercado. Nós devemos impor regras ao mercado. O mercado não funciona sozinho. Hoje, a ideia de que o mercado é uma selva é uma ideia mais literária do que outra coisa, porque o mercado é, sobretudo, um lugar bastante institucional, com bastantes regras, que é preciso regar e vigiar. E só há uma entidade que pode fazer isso com alguma isenção, que é o Estado. Ou diretamente, ou através, enfim, da Administração Central, ou através das entidades reguladoras. Eu julgo que nós precisamos, em qualquer caso em Portugal, por uma questão de moralização e de responsabilização, de dar mais autonomia às entidades reguladoras. Elas, em Portugal, estão muito na dependência do Governo, da tutela do Governo. E eu preferiria, por exemplo, que existisse, de resto já o afirmei, até ao Diário Económico, se não estou em erro, que algumas das entidades reguladoras passassem a ter mandatos desencontrados dos governos e deixassem de estar na dependência até da nomeação direta dos governos, mas dependessem de uma nomeação, por exemplo, do Parlamento. Eu acho que era muito mais correto proceder nestes termos. Dou-lhe um exemplo claro, o Dr. Vital Constâncio vai ser governador do Banco de Portugal. Eu acho que o próximo governador deveria ser indicado pelo Parlamento e não pelo Governo. Seria muito mais independente e talvez tivesse condições para fazer uma supervisão no mercado muito mais isenta e muito mais eficiente do que aquela que aconteceu. E os casos, quer do BPN, quer do BPP, estão aqui para demonstrar que não houve essa isenção e de que essa supervisão falhou. Doutor, passando à parte macro, que fatores de diferenciação é que considera que Portugal tem que poderia neste momento tirar vantagem e possivelmente não está a tirar vantagem? Há dois ou três. O primeiro é o facto, olhando agora para os mercados externos, nós temos de facto uma posição muito privilegiada, quer em todo o Atlântico Sul, quer mesmo no Oriente. Nós temos uma relação muito próxima com o Brasil e o Brasil tem hoje uma posição determinante em toda a América do Sul. Julgo que Portugal podia entrar nesses mercados, ser um bocadinho a porta de entrada para a Europa, mas ser também um ponta de lança nesses mercados que não têm aproveitado bem. E algumas das experiências que empresas portuguesas fizeram na América do Sul não foram as melhores nos anos mais recentes, como provavelmente tem presente. E, portanto, acho que nós estamos a desperdiçar essa oportunidade na América do Sul. Julgo que não temos tirado a devida vantagem no facto de falarmos a mesma língua ao nível dos países africanos de língua oficial portuguesa, por exemplo. Nós reduzimos a nossa cooperação com esses países a um nível demasiadamente institucional. Nós hoje temos, por exemplo, algum excesso de capacidade na Universidade Portuguesa que seria muitíssimo bem-vinda e aproveitada por estes países e nós não estamos a criar um quadro de incentivos para que ela se realize. Tirando Angola, em que tem havido muitos empresários à procura, enfim, dessa escapatória dentro da crise em que estamos, não tem havido sistematicamente, estruturadamente, um caminho, uma estratégia nacional que apoie a intervenção e a internacionalização de empresas portuguesas, nomeadamente nessas áreas, e também no Oriente. Nós temos uma relação privilegiada com vários países no Oriente e não temos tirado partido disso. Em segundo lugar, a nossa fraca dimensão. Parecendo que é uma fraqueza, de facto é uma força na globalização, porque as grandes economias tendem a ter esquemas muito mais rígidos e a terem muito mais dificuldade em se adaptar a outros nichos de mercado, ou, muitas vezes, porque acabam por criar uma certa rejeição, um certo receio nesses mercados que olham para essas grandes economias
com receio de que elas possam dominar os seus mercados. Ora, nós não corremos esse risco, não somos suficientemente grandes para isso, mas somos suficientemente adaptáveis para podermos tirar proveito desses mercados. Mas para isso temos de criar condições de flexibilidade interna que não temos. Nós continuamos a ser o país na Europa que tem a legislação laboral mais rígida de todas. As pessoas em Portugal, mesmo dentro do território, se quiserem procurar as oportunidades, não têm um mercado de arrendamento que facilita a mobilidade. As pessoas ficam muito agarradas aos apartamentos que compram e hoje em dia não é possível, com facilidade, vender as nossas casas para fechar os empréstimos e abrir novos contratos ou novos arrendamentos fora da nossa área de intervenção normal. Portanto, nós temos de flexibilizar melhor as nossas condições e temos de criar um quadro mais amigo e mais confiável, se quiser, para o investimento. Fazer, portanto, a reforma da Justiça, que hoje entrava e torna muito desconfiados a maior parte dos agentes no mercado. Doutor, só para terminar, faço só a última questão, dado que estamos a chegar ao limite do tempo. Porquê é que resolveu lançar este livro neste momento em que se candidata à presidência do Partido Social Democrata? Esse livro correspondeu ao mesmo tempo a um convite e a um desafio do Francisco José Viegas, da Quetzal. Foi feito ainda o ano passado, vai lá quase um ano. E, portanto, ele começou a ser pensado em maio do ano passado, 2009, e começou a ser trabalhado e escrito em junho. Não foi feito para o PSD, foi feito para o país. Hoje estamos em plena campanha eleitoral no PSD e, como é evidente, muitas das ideias que aí estão são ideias que eu lançarei também para o meu partido, para o debate dentro do meu partido. Mas ele foi pensado, sobretudo, porque quem quer assumir compromissos e responsabilidades ao nível político e social deve dizer quais são as ideias que traz, por onde é que se orienta, deve assumir um compromisso claro que possa ser depois sindicado. E, portanto, quis fazer o contrário do que é habitual. Habitualmente, as pessoas saem do governo, ou de ministros, ou de primeiros-ministros, e escrevem livros a contar o que fizeram, as oportunidades que eventualmente perderam. Parte do início. E muitas vezes a compilarem os discursos e as intervenções que fizeram. Eu quis deixar um compromisso de partida para que possam perguntar-me se eu tenciono ou não cumprir estas orientações que aí deixei escritas. É um risco deixar coisas escritas, mas é um risco que eu penso que vale a pena. Doutor, muito obrigada por ter partilhado connosco este compromisso. Muito obrigada também por nos ter acompanhado e até à próxima semana com mais dicas sobre como mudar.